Bom, pessoal, tentativa de conectar aqui com o Donovan e com o deputado. A gente está enviando para vocês o convite e a gente pede que só o deputado e só o Donovan enviem o convite para a gente tentar subir todo mundo na live aqui que está dando uns picos. Eu acho que a conexão nossa pode estar com algum problema. O deputado também já entrou. O Donovan entrou e caiu. Será que o Instagram está com aquele problema de novo lá? Enquanto isso, vocês vão clicando, gente, aí no coraçãozinho, no aceno, para avisar que a gente está online aqui. Acho que o deputado subiu. Coloca só no 3G, Bruno, para ver tira do nosso Wi-Fi. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Opa, boa noite. Agora, acho que agora vai dar. O senhor está nos ouvindo, deputado? Eu estou ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem, vou pedir para o pessoal falar se tá tudo ok, mas eu acho que sim, porque a gente está te ouvindo bem. Deputado, eu preciso só começar com um recadinho. Eu já avisei o pessoal antes da gente entrar aqui, a gente está passando por um problema na conexão, eu acho que é a nossa internet aqui, a gente está tentando subir o Donovan, então eu acho que a gente está com um delayzinho, eu e o senhor aqui. Então se eu demorar a reagir é por conta desse problema com a conexão. Tá ok, tranquilo. Bom, enquanto a gente vai subindo o Donovan, eu já vou economizar o tempo, porque eu já falei que o senhor está numa ponte aérea indo para um compromisso. Eu quero agradecer ao senhor de público, muito obrigado, porque a sua resposta foi muito pronta, então eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai agregar, principalmente para a carteira de produtores que está em linha com a gente diariamente. E tem muita coisa que eu acho que não vai dar tempo da gente falar, porque o senhor tem que correr logo para pegar o avião, mas eu separei algumas coisas aqui e deixar o senhor livre também para pontuar alguma coisa que o senhor tem de novidade, que é importante, que talvez a gente possa não estar pautando. O senhor quer começar dizendo alguma coisa? Bom, primeiramente, só agradecer a todos vocês, agradecer a oportunidade do Royal Rural, de nós podermos conversar um pouco sobre o setor produtivo do estado de Goiás, sobre o setor primário, a produção de grãos, a melhoria na qualidade das nossas rodovias cada vez mais. Temas que são importantes, que têm que ser debatidos constantemente, dizer da alegria de nós estarmos participando junto com vocês, de eu poder hoje ser um dos representantes do agro goiano aqui na Assembleia Legislativa, não só como deputado estadual, e nos primeiros 4 anos eu fui o deputado presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Assembleia, e hoje, como presidente da Assembleia Legislativa, nós temos atuado em várias frentes, mas sempre trabalhando para ajudar cada vez mais a população do estado de Goiás, principalmente o setor produtivo, os nossos produtores rurais, as pessoas que realmente trabalham dia a dia para fazer o melhor pela população do estado de Goiás. Então, agradeço a todos vocês, o Donovan, que também participará conosco. Como você falou, eu estou aqui no aeroporto, pegando um voo para Campo Grande hoje, onde participarei de um evento amanhã, mas não poderia deixar de participar com todos vocês aí, viu? Muito obrigado. Eu quero falar só duas coisas. Você está numa situação que eu detesto, eu odeio ambiente de aeroporto. Acho muito cansativo pegar isso e correr. E a segunda coisa é que eu tenho que parabenizar, antes da gente lançar as perguntas, o senhor tem uma atuação muito ativa. A gente escuta muito falar do senhor no cenário do agro, fora do ambiente da rede social. Então, parabéns pela sua atuação, deputado. Bom, eu já vou entrar aqui com algumas perguntas e deixar o senhor esclarecer para a gente alguns pontos. O senhor já começou falando um pouco. O estado de Goiás, ele está entre os principais exportadores, tanto para fora do Brasil, como para outros estados aqui dentro do país. Os principais municípios exportadores, a gente tem Rio Verde, Jataí, Mozarlândia. A China é um importante comprador de Goiás, Espanha, Tailândia.
quando a gente falou que ia fazer a live com o senhor, vieram algumas perguntas assim de produtores. Pergunta para o deputado se tem algum plano, algum projeto de incentivo para o aumento de produção do setor agropecuário, seja ele fiscal e seja ele na infraestrutura. A gente ouviu muito falar de estrada, teve produtor que falou, ó, da fazenda para dentro a gente está cuidando, a gente está precisando da ajuda da fazenda para fora. Tem o Pro Goiás, que a gente até vai discutir um pouco sobre ele, porque eu acho que o senhor é um dos que está encabeçando esse projeto do Pro Goiás, o governador encaminhou diretamente para o senhor. Queria ouvir se tem esses incentivos e quais são esses projetos para poder impulsionar o crescimento. E dar as boas-vindas para o Donovan. Bem-vindo, Donovan. Olá, boa noite, pessoal. Eu estava com um probleminha de conexão aqui, mas já troquei o aparelho, deu tudo certo. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal da Rural aí. Um prazer estar com vocês essa noite. Prazer é nosso. Obrigado, Donovan. Boa noite. Já emendando aí a sua pergunta, eu quero já começar a resposta dizendo que Goiás é um estado extremamente focado na questão do agro. Vocês veem aí que o governador, primeiramente, quando assumiu em 2019, apesar de todas as dificuldades financeiras e fiscais que se encontrava no estado de Goiás, nunca deixou de focar no setor produtivo, criando o Pro Goiás Rural, o Pro Goiás, que é um programa de incentivo fiscal muito grande do estado de Goiás, mas também vem trabalhando de uma forma muito constante para a melhoria das nossas rodovias. Até o presente momento, R$ 20 milhões já investidos esse ano. A previsão é investir aí em recuperação de rodovias mais de R$ 1 bilhão durante esse governo. Então, são muitas rodovias. Nós sabemos que o estado é um estado muito grande, que precisa de recuperação de rodovias. O estado de Goiás não tem só rodovias pavimentadas, como também aquelas não pavimentadas, que também estão tendo uma atenção importantíssima do governo do estado de Goiás através da Goiânia. Rodovias que nunca foram entradas pelo governo do estado para serem recuperadas, cascalhadas, levantadas, pontes com recursos também da Codevasf, do governo federal, em parceria com senadores, deputados federais, têm sido construídos para melhorar a condição de infraestrutura dos nossos produtores, para melhorar a condição dos produtores também trabalharem a sua produção e poderem escoar a sua produção com mais tranquilidade. Nós temos uma região aqui no estado, que é na região norte do entorno de Brasília, na região de Formosa, onde apenas uma rodovia foram construídas mais de 20 pontes estão sendo construídas pelo estado de Goiás, onde vai abrir milhares de hectares para a produção de grãos nos próximos anos. Então, isso mostra a atenção que o governo de Goiás está tendo, que a Goenfra está tendo. O governador sempre foi, na sua atuação como parlamentar, representante do setor produtivo, sempre foi um dos combatentes duros que defendeu o agro no país, né, e é uma referência para todos nós. Então, nós sabemos que as atenções do governo sempre estarão voltadas à melhoria na condição de rodovias também. Necessário não deixar matérias. Oi, Dona. Oi. Se você puder Sim. colocar muito no seu microfone, só porque está dando interferência aqui no seu microfone, se você puder colocar ele no mudo. Tá? Matérias Eu acho que não tem como, tem? No Instagram tem? Eu acho que tem em cima aí, tem como mutar o microfone. Mas também matérias tem que sim. possam chegar. Deputado, eu vou sair e vou deixar o senhor falar um pouquinho e logo entro em seguida, que eu tô com um probleminha de conexão aqui, vai ficar mais fácil para não interferir na sua fala, tá bom? Obrigado. Nós, como eu havia falado, nós também temos matérias que podem chegar prejudicando o setor, como, por exemplo, taxação de importação de grãos e tantas outras matérias que podem prejudicar, e nós temos sempre estado atentos a isso, junto com o FAEG, com a Secretaria de Agricultura, outras entidades que representam o setor e os sindicatos rurais, para não deixar que essas matérias também possam atrapalhar o bom andamento do setor que alavanca e movimenta a economia do estado de Goiás. O senhor falou algumas matérias que podem prejudicar, como a importação, deputado? A exportação, a taxação prejudicar a exportação. Ah, sim.
Então, são Sim, matérias que nós perfeito. Bom, estamos atentos aqui para não deixar acontecer. para não deixar acontecer a taxação, é importante porque é uma pauta que teve um burburinho no mercado, se isso acontecer. A Argentina fez, a gente está vendo que o efeito é catastrófico. Bom, falando de milho e soja, o estado de Goiás, ele produz... O milho teve um problema de quebra agora, a gente deve ter tido 8 a 10 milhões de toneladas somando as duas safras, e o estado de Goiás é um dos poucos estados que faz as duas safras de milho, né, a verão e a safrinha. A soja, mais de 3 milhões de toneladas. Então, essa pauta das rodovias é importante. Eu quero até fazer um apelo aqui agora para as prefeituras, que são aquelas estradas de acesso às fazendas que muitos dos produtores também pedem ajuda. Ajuda aqui, às vezes umas brigas de vizinho, aí o prefeito tem que entrar para poder ajudar. Então, já que o Estado vai dar mais ênfase para o escoamento da parte da rodovia, os prefeitos ajudam também ali naquele acesso à fazenda. Deputado, eu queria ouvir um pouco do senhor. A gente está escutando esse termo como um pouco polêmico entre os consumidores e entre os produtores, que é o Pró-Goiás. Porque, na prática, cria uma sensação que vai criar uma concorrência entre o comerciante e entre o produtor. Porque entra na parte do crédito outorgado. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que estão esses trâmites do Pró-Goiás e onde que estão os incentivos. É para o produtor o incentivo? É porque a indústria ela tem o produzir, a gente vai falar um pouco com o Donovan a respeito disso. É para criar esse meio novo para o produtor que ele não tinha. Como é que está um pouco a questão do Pró-Goiás? Existem dois Pró-Goiás. Primeiro, o produzir e fomentar ainda existem no Estado, mas a maioria das empresas estão migrando para o Pró-Goiás. Por quê? O Pró-Goiás é um programa menos burocrático para as indústrias também, para os industriais do Estado. E nós temos agora criado o Pró-Goiás Rural. Esse Pró-Goiás Rural é uma lei, a 21.166, de 22 de julho desse ano. Então, ela tem pouco mais de um mês de vigência. E ela visa incentivar o desenvolvimento econômico das atividades agropecuárias, a geração de emprego e renda, e também ela vem através da concessão de crédito otorgado de até 6% do ICMS aplicado sobre o valor da base de cálculo, correspondente às operações interestaduais com os produtos de feijão, milho e peixe. Esses produtos são produtos que perderam, a partir do momento que se perdeu esse crédito otorgado de ICMS, perderam competitividade no estado de Goiás para vendas interestaduais. Até porque o feijão e o milho, nas vendas internas, eles não têm incidência de ICMS. Nas vendas interestaduais, hoje nós temos a condição de ter competitividade na cadeia produtiva, dando mais competitividade para competir também com produtores de outros estados, e também, obviamente, que esse incentivo acaba trazendo o produto mais barato na mesa do consumidor. Então, não existe uma guerra entre o comércio e a produção. Não existe uma guerra entre o consumidor e a produção. O Pró-Goiás Rural vem para trazer crédito otorgado, benefícios para produtos nas vendas interestaduais, para fora do estado de Goiás. Deputado, o áudio do senhor ficou um pouquinho ruim, eu vou só ver se a gente está entendendo bem. O crédito otorgado, o Pró-Goiás, é um incentivo fiscal de redução de base de imposto para o produtor que vai fazer a sua venda para fora de Goiás, para fora do estado. É nesse sentido. Então, o senhor falou aí de uma taxação que era 12%, ou depensado, ela fica fixada em 6% para o produtor que quer vender lá para o Paraná, para São Paulo. E aí só mencionou que ela teve um problema na conexão do deputado, mas só recapitulando, mencionou que essa lei é muito nova, não tem um ano, um mês mais ou menos que está. E ela já está vigente. Eu quero perguntar, eu quero ver, ela já está vigente? Deputado, eu não sei se o senhor está me vendo bem, mas aqui para nós o senhor congelou e o áudio está chegando fracionado, está chegando um pouquinho. Bom, o senhor está no aeroporto, é compreensível que isso, a gente esperava que fosse acontecer algum problema de conexão.
Mas a respeito do crédito otorgado, eu acho que ficou bem claro. Se o senhor estiver me ouvindo, e eu sei que o tempo do senhor aí também já tá na correria para poder ir para o avião, o diesel, vou entrar num outro assunto, porque eu acho que do ProGoiás ficou bem colocado. O diesel é uma conta que pesa bastante no preço da produção, da produtividade. O deputado caiu, problema de conexão. Eu acho que o Donovan está assistindo a gente. Então, Donovan, se você puder já mandar a solicitação, a gente entra. Está uma live bem dinâmica hoje aqui, porque a gente está com problema de conexão, o deputado está com problema, pode ser um pouco dessa crise energética aí já afetando as velocidades das internet no cenário como um todo. Mas também falar que essa live vai ficar gravada, vai ficar armazenada, depois a gente corta essas partes e envia para a nossa carteira e difunde ela o máximo que a gente puder. Donovan, bem-vindo de novo. Meio conturbado esse vai e volta de conexão aqui. Ronaldo, não sei o que aconteceu, algum problema no Instagram, até troquei o aparelho aqui, mas estava acompanhando o deputado falando, infelizmente, acho que ele teve um problema de conexão por estar no aeroporto, né? Eu acho que o deputado pode não conseguir voltar por causa da hora dele, que ele tinha que entrar por esse horário mesmo, por esse horário. Ronaldo, mas é importante a gente destacar a questão de competitividade. A importância que o governo do estado dá para o setor agropecuário rural, como bem destacou o deputado Lissauer, é que o governo do estado ele entende que mais de 64% em alguns estudos dizem que a agropecuária influencia no setor, na economia goiana. Não diretamente do PIB, eu vou dizer, mas a influência que tem no setor de serviços, no comércio. Então é uma influência muito grande. Alguns estudos técnicos, científicos nos dizem isso, que é inclusive parecido com o do Mato Grosso. Um pouco menos no nosso, mas parecido com o do Mato Grosso. Então esse ProGoiás Rural, ele dá um crédito outorgado para o produtor para manter a competitividade dele, porque o que aconteceu? Nós tínhamos uma lei chamada Lei Complementar 160, que ela dava o benefício fiscal lá atrás, só que ela tinha um prazo digamos assim, que ela ia ser exercida. Então ela tinha um prazo, a lei ela acabou porque estava na lei que ela ia acabar. E o estado de Goiás, ele preocupado, ele fez uma forma que os produtores continuassem sendo competitivos, então dá aquele crédito outorgado para o produtor rural, aí a gente tem que ver, como falou de de comerciante, quando a gente fala de consumidor é diferente. Então, assim, não é para produto industrializado, é para esse produtor não perder a competitividade que ele já tinha quando ele faz a transação interestadual. Então, eu até peguei aqui, eu fiz até um rascunho aqui para a gente ter isso bem claro. Por exemplo, o crédito outorgado, Ronaldo, ele dá os 6% lá no caso do milho, do feijão. Aí então você tem uma alíquota efetiva, porque aí o produtor tem que pagar o Protege, que é como se fosse uma contrapartida por usufruir daquele benefício de diminuição na base de cálculo. Então ele tem aí uma alíquota efetiva, digamos assim, o milho vai chegar a 3,43%. Ou 4,72%, já no feijão 6,06%. Então é uma forma de ele ficar mais competitivo no comércio interestadual, e é muito importante isso porque os nossos produtos são aceitos em diversos estados, ainda mais quando a gente fala de milho, nós temos o consumo interno, e esse consumo interno leva em consideração o próprio estado de Goiás e os estados circunvizinhos aí, a gente vende bastante para Minas Gerais, para São Paulo, e tem várias discussões disso, até sobre industrialização, mas a bem a verdade é que a própria produção rural no nosso estado, ela traz dividendos, ela traz desenvolvimento, ela traz tecnologia, ela gera emprego aqui no campo, e cada dia mais gera mais emprego, então é muito importante que o produtor rural ele continue com a sua competitividade, né? Donovan, você falou um ponto assim, primeiro que quando faz o número líquido é bem abaixo de 6% para alguns produtos, e outro ponto que eu estou pegando é que é recente essa lei, então ela está entrando em vigência agora, um mês, não é de produtor para produtor, como por exemplo o produtor querer vender lá para o pecuarista direto, para o confinamento, é para o produtor para uma outra indústria. Pelo que a gente deu uma olhada... Fora do estado. Esse crédito outorgado para fora do estado.
Então, esse é para manter a competitividade dessas outras empresas que estão lá, para elas poderem, para o produtor conseguir continuar vendendo, porque senão a gente vai gerar, vocês aí da Royal, vocês trabalham muito com a parte de comercialização, travamento de preço, até um ponto que eu gostaria de colocar aqui, Ronaldo, eu venho do mercado financeiro agropecuário, então assim, de rede, de bolsa de valores, essa questão aí. Então, assim, a gente vê um VBP que está exorbitando, graças a Deus, fechando aí, eu acho que 94 bilhões de reais, coisa que há 2 anos atrás a gente estava precificando menos de 50. Então, assim, aumentou muito. Beleza, aumentou, claro, que as vendas, mas aumenta também os custos de produção. Então, coloca o produtor em um risco um pouco maior da operação pelo volume financeiro transacionado, né? O que impacta dele poder ter competitividade, porque se ele não tiver competitividade, cada dia mais ele tem que ter uma maior escala para poder produzir e ser sustentável ali no seu negócio, né? A margem acaba que vai apertando, né? A margem vai... Sim. Eu não sei, você vai saber falar melhor, mas havia um crédito ortogado para comerciante aqui do estado e tal, acho que esse crédito foi derrubado, depois houve uma discussão, o pessoal faz, isso vai ser retroativo ou não vai, ficou uma incógnita. Mas esse crédito que a gente está falando agora, ele é exclusivo ao produtor. E precisa de fazer algum cadastramento ou não? Pela inscrição estadual dele, ele vai lá? Sim, já tá... o que acontece? Essa lei ela foi dada, foi passada pela Assembleia, de proposição do governo do estado e tudo, passou pela Assembleia, só que toda lei ela precisa ser regulamentada. E essa lei foi regulamentada, então teve um período de transição aí, de adaptação da própria Secretaria de Economia, para poder começar a operacionalizar dessa forma. Já foi feito o decreto, já se regulamentou, então o produtor ele já pode vender. O que acontece? Na verdade, não foi nem uma derrubada, como eu até expliquei há pouco, não. A Lei Complementar 160, ela permitia esses benefícios anteriormente e ela era taxativa em relação ao prazo de vigência da lei. Então, a forma que o Estado de Goiás conseguiu fazer foi propor uma nova lei, mas isso também tem que haver com trâmites constitucionais, tem que obedecer uma série, porque você não pode simplesmente dar benefícios distante de outros estados. Isso tem um conselho, que é a Secretaria de Economia, que participa, mas ele conseguiu se colocar uma lei onde os produtores rurais do estado de Goiás também conseguiam ter esse crédito, nem é benefício, é um crédito outorgado. Ele é um crédito outorgado pela Secretaria de Economia para que ele possa diminuir a sua alíquota, ou seja, o custo de comercialização diminui. E isso, claro, que influencia no preço pago pelo industrial lá da outra ponta, por quem vai comprar, e torna o nosso produto mais competitivo. Agora eu vou dar uma puxada de orelha. Vocês me deram um trabalhão com o convênio 100 na época, porque precisava baixar alguma coisa aqui. E a gente tinha comercializado para confinamento, mas aí eu acho que foi o próprio produtor parceiro nosso falou com o Lissau. Ele falou, não, fica tranquilo, isso aí vai... Daqui a pouco isso aí já tá e deu certo, deu tudo certo. Mas eu até te explico, Ronaldo, até para explicar para todo mundo que está nos vendo aí, creio que tem bastante produtores aí que às vezes sofreram com isso. O que acontece? É que tem esse conselho da Secretaria de Fazenda de todo o Brasil e ele venceu também, o convênio ele tem um prazo limite. E quando ele venceu, ele precisava ser renovado. E para ser renovado, ele segue alguns trâmites, tem que ter autorização no CONFAZ, tem que ter um decreto legislativo e um decreto governamental. Então ficaram alguns dias aí, né, nessa seara de não poder fazer a transação, senão seria tributado. E isso foi sendo feito com a mais celeridade possível pelo governo do estado, pela Assembleia Legislativa, mas aí chegou a Lei Complementar 160 e acabou com essa questão e teve que se fazer uma nova legislação para contemplar os produtores rurais. Não, mas eu tô então de brincadeira, porque foi tudo certo. Mesmo a gente fazendo, aí o produtor falou, não vou fazer nada sem nota, faço tudo certo. Falei, tá, calma que vai dar certo. E deu vai tudo dar certo. O Lissau. Bom, a gente está falando de outorgas, você teve uma reunião hoje, a gente estava falando, você teve uma reunião do Produzir. Como é que está essa questão? Se você puder explicar meio que breve, porque eu acho que a turma que está vendo a gente pode já estar familiarizada com o Produzir, mas tem alguma previsão de mudança ou não? Porque ele sofreu algumas mudanças recentes, não sofreu, dona? Sim, o que acontece é que nós temos um programa de benefícios fiscais no estado, assim como tem em diversos estados. Então, de forma bem simples, vou colocar aqui.
O benefício fiscal ele é concedido através de um projeto enviado para o governo do estado de Goiás, e essas empresas elas dizem, olha, eu vou gerar emprego, vou gerar renda, vou gerar divisas para o estado e eu gostaria de ter um benefício. E ele se enquadra naquele benefício e isso passa por um conselho, passa pela Secretaria de Indústria e Comércio, né? E o produzir é sediado na Indústria e Comércio. Então, o que acontece? Agora, houve uma reestruturação para o ProGoiás. O que significa isso? É como o deputado acabou de falar, é uma forma de desburocratizar o benefício fiscal. O benefício fiscal ele ainda continua, o incentivo às empresas que aqui já estão e a atração de novas empresas, eles continuam. Só que agora eles estão numa plataforma, de uma forma mais fácil de adesão e democratizando essa utilização do benefício fiscal para que mais pessoas consigam utilizar e a competitividade entre ali, os partícipes seja mais, digamos, mais equânimes ali, né? Então, assim, houve uma alteração, há uma mudança gradual para o ProGoiás. O ProGoiás vai até 2032, esses benefícios fiscais, os contratos, que assim a gente chama, mas a qualquer momento essa empresa pode migrar para o ProGoiás, que é um pouco mais simplista para desburocratizar mesmo a questão do benefício fiscal para as empresas. Perfeito. Não, mudando um pouquinho de assunto, a gente veio falando essa questão do ProGoiás, essa questão do produzir, foi algumas questões que o pessoal levantou para a gente aqui. E tem uma outra questão, até tem um parceiro nosso que a gente está pegando de exemplo, que é uma usina, as usinas de etanol que vão consumir mais milho, produzir o etanol a partir do milho. É uma energia sustentável, é uma produção sustentável, é melhor, né? Então, mais consumidores de milho. Um parceiro nosso que eu estou dizendo é a São Martim, que está se instalando ali em Quirinópolis. Antes deles se instalarem, eu sei que foi feita uma pesquisa grande de onde vai colocar isso, porque a São Martim tem sede em São Paulo, e aí eles decidiram que Goiás, ali em Quirinópolis, era a melhor região por conta da produção. Tem algum modelo tramitando, algum negócio de incentivo para atração de maiores consumidores para o milho, para a soja, para o estado de Goiás e até de benefício de ajuda para os que já estão aqui? Olha, Leonardo, é importante a gente dizer o seguinte, existe o próprio benefício fiscal, a gente passou, eu fui até relator de um dos projetos de uma usina que estava começando a produzir etanol de milho, existe sim o benefício fiscal para atração, tem que se fazer o projeto nas formas da lei, legislação normal, mas existe sim esse benefício. A forma que nós olhamos essa questão do milho é que, para a produção de etanol, é que vai se consumir bastante milho aqui do estado de Goiás. Só que também o governo ele tem que ter um olhar para a competitividade, tanto dos produtores quanto dos industriais, de deixar a livre iniciativa se regular, né? Então, os preços de mercado, eles começam a se regular. É interessante, sim, que nós produzamos cada dia mais energia limpa. É importante, eu até costumo falar, Ronaldo, um dos gargalos, não só do estado de Goiás, mas do Brasil, para crescimento é energia. E nós sabemos que a nossa balança comercial, às vezes ela fica negativa por causa de consumo de energia. Nós estamos passando por um momento difícil agora, porque nossa base energética, ela vem de hidrelétricas. Então é claro que, e quando eu falo energia, nós estamos falando de qualquer tipo de energia, porque a energia ela é computada em megawatts, independente se ela é de etanol, de gasolina, mas isso tudo é energia. Então, quanto mais produzirmos energia limpa, melhor para a gente. Então, existe sim, o governo do estado, eu já participei de várias rodadas de atração de investimento, de trazer usinas para cá, inclusive as plantas de usinas de produção de milho, de etanol de milho, elas têm até uma facilidade maior para se instalar e de começar a operar até do que uma produção de cana, porque a gente sabe que para a produção de etanol de cana-de-açúcar, a gente tem que ter aquele raio de 50 quilômetros, que muita gente fala que às vezes é 25, tem que ter aquela produção de cana em volta. O milho já é mais fácil de transportar, mais fácil de adquirir, pode vir de outro estado, então é um pouco mais fácil. Então sim, nós trabalhamos com várias vertentes aí de aumentar a produção de energia no nosso estado de Goiás. Bom, é bom ver assim, a competitividade é um meio mais saudável. O deputado estava falando aí que já afastou essas ideias de taxação de exportação, que acho que há um movimento preocupado com o abastecimento do cenário interno, então cria-se todas as possibilidades, é até natural, a gente não condena, porque se eu sou consumidor e eu estou vendo o milho ir embora, a soja indo embora, eu estou ficando sem, eu peço tudo que eu puder, mas a taxação da exportação realmente ele já afastou essa Ronaldo, vou dizer uma coisa simples.
Eu fui indagado outro dia aí por um repórter, ele falou assim, mas por que não taxa tudo e deixa os produtos aqui dentro do mercado e a gente abaixa o preço, né? Eu falei para ele assim, cara, imagina que você tem uma loja de celular, alguém tá pagando R$ 4.000 no seu produto e aí eu chego para você e falo assim, não, você está proibido e agora você vai receber R$ 1.000 por celular, você aceita? Ele de forma alguma, eu falei, pois é, não pode. O empreendedor, o produtor rural, ele também é um empreendedor. O que nós temos que criar e nós estamos criando é um ambiente de negócio mais competitivo. O próprio secretário de Agricultura, o Thiago Mendonça, o nosso governador, sabem do potencial e nos demonstram que a gente tem que criar políticas públicas para crescer o norte do estado de Goiás, que ainda tem muitas áreas para plantio de grãos, tem áreas que inclusive com custo mais barato. E aí foi falado de estradas aqui. E é um grande programa de melhoria das estradas, das rodovias estaduais e das rodovias das vicinais também. O Pedro, o presidente da Goinfra, e nós, da Secretaria de Agricultura, nós estamos solicitando isso ao tempo inteiro e está acontecendo, que é melhorar a trafegabilidade nas rodovias estaduais. Isso é diminuir o custo Goiás. Cada dia mais investir em infraestrutura, a gente dá mais possibilidade, aumenta as áreas plantadas, aí traz tecnologia 5G para o estado de Goiás. Então a gente vai tentando diminuir o custo de produção para o empreendedor conseguir colocar cada dia mais produto no mercado. Dona, você falou um ponto, até eu gosto de comentar sempre em ambiente escolar, essas coisas, eu gosto de estar levantando esse ponto também. Porque a nossa produção, ela tem uma vantagem, que ela tem um crescimento vertical, não só necessariamente o crescimento horizontal. Então, mesmo que às vezes o produtor não aumente a área, ele consegue aumentar a produção dele investindo em tecnologia da semente. Está rodando um vídeo de um grupo de produtores agora que está investindo para a substituição de químicos por produtos mais sustentáveis, porque o produtor tem esse engajamento também. Mas você falou de um ponto de aumento de área. Então tem-se também uma preocupação de melhor. Porque, por exemplo, a gente tem algumas regiões que têm mais dificuldade hídrica. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou melhor, quais são as dificuldades para esse incentivo de aumento de área? Ronaldo, vou passar uma visão bastante particular aqui, mas acho que a gente tem isso na Secretaria de Agricultura. Nós sabemos que vou colocar terras melhores, mas isso como agrônomo é até ruim de falar, mas tinha terras mais fáceis de ser agricultáveis. E aí, ali no movimento de 1970, 80, 90, 70 e 80, começou-se a melhorar as terras. Vou falar que quem revolucionou tudo ali foi o calcário, até na região do sul, sudoeste, era mais fácil. Nós vemos o norte como um grande potencial, porque existem áreas lá ainda de muita pastagem. E aí nós temos uma dificuldade hídrica? Sim, só que o estado de Goiás ele é muito beneficiado, porque nós temos uma gama de produção muito grande. Então assim, nós somos o maior produtor de sorgo do Brasil, nós somos o maior produtor de girassol do Brasil. Tem algumas áreas que vai se plantar soja e às vezes pode fazer pasto na safrinha, digamos assim. E algumas áreas, às vezes, vai conseguir colocar girassol em algumas safrinhas ou não. Então, assim, o que nós percebemos é que a dificuldade logística, às vezes, impediu muito o desenvolvimento das regiões. E é isso que nós estamos trabalhando agora. Melhorar as estradas, melhorar a qualidade e quantidade energética no estado de Goiás. A grande parceria aí com a Enel, que o governador está cobrando bastante, nós, da Secretaria de Agricultura, estamos solicitando muito, é que se melhore a qualidade e a quantidade da energia, do fornecimento, inclusive para produtores rurais. Então isso a gente acredita muito e está acontecendo, que aumente para o norte do país um aumento inclusive de área. Porque de produtividade a gente já sabe que acontece todos os anos. É só a gente pegar os números e ver. O aumento de área ele é 0,1%, vou colocar exemplificando, 0,1%, e o aumento da produção chega a 0,5%. Por quê? Porque a produtividade está aumentando. O que nós queremos incentivar é o ambiente de negócio, permanecer e melhorar o ambiente de negócio no sul e no sudeste, claro, e proporcionar um ambiente de negócio mais facilitado para o norte do estado de Goiás, que ainda tem terras muito propícias ao aumento de valor agregado. Vamos colocar, pastagem é importante? Muito importante, mas uma pastagem de qualidade. Hoje nós somos, o nosso valor do VBP, valor bruto de produção, o segundo lugar é carne bovina. Proteína animal. Então, se a gente melhorar a qualidade das nossas pastagens, em alguns locais que nós sabemos que às vezes tem dificuldade hídrica para a produção de grãos, já é muito positivo para o estado de Goiás. Então, mais melhorar esse ambiente para que produtores possam investir mais nas suas áreas. Nós temos aí o FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste. É importante se falar, nós fazemos um paralelo. Em 2018, das cartas aprovadas
que passaram pela Secretaria de Agricultura, por exemplo, de 1.200.000, 1.400.000 milhões de reais, foram contemplados cerca de 280, 290 produtores rurais. Com a nova política de distribuição de recursos para produtores rurais, diminui-se um pouco o ticket médio, mas você distribui. Nós estamos aí com cerca de 760 milhões de reais para cerca de 750 produtores. Ou seja, essa distribuição para produtores faz com que eles tenham mais produtores investindo, e nós ajudamos também, por parte até do César, que é o presidente do FCO, do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, secretário de Agricultura, de buscar novas linhas de investimento, fazer articulação junto ao BNDES, para ajudar os produtores rurais, ao próprio banco privado, para fornecer mais linhas a baixo custo para esses produtores. Você está falando de um fundo do governo para produtor com juros mais baixos? Né? Exatamente. Exatamente. O Fundo Constitucional do Centro-Oeste existe há vários anos, é um recurso que vem do governo federal para o Centro-Oeste, dividido entre Mato Grosso do Sul, Goiás e o DF. E aí esses juros subsidiados, eles são mediante a projetos que são enviados por meio do Banco do Brasil, e a partir desse ano já do Cicobi, Sicredi, cooperativas de crédito e da Goiás Fomento também, para análise dos conselheiros. Então, se são projetos bacanas, projetos de desenvolvimento que tragam desenvolvimento para o Estado, esse dinheiro é liberado, principalmente aí, grande parte por meio do Banco do Brasil, e é distribuído. O que eu estou dizendo é que a política estadual atual é de distribuição de crédito, para que nós tenhamos mais produtores investindo e que eles consigam ir para o norte, nordeste do Estado, que é um mote aí do governador, e realmente faz todo sentido. Nós vemos o oeste da Bahia, o tanto que é forte, nós sabemos que lá tem muita areia, por exemplo. Nosso nordeste tem condições ali para a produção de frutas inigualáveis. E a gente falando de produção, é claro, falando de grãos, mas hoje o FCO já tem produção de frutas dentro do FCO Verde, que te dá um prazo de carência de 4 anos, então te dá mais um prazo para poder produzir. Então são iniciativas para fazer com que o produtor rural se sinta mais animado a poder produzir. Fora que o nosso estado de Goiás esse ano já exportou para mais de 110 países. Isso é uma porta muito importante, por isso que eu falei, o estado de Goiás ele tem uma gama tão diversificada de produtos que ele consegue suprir o mercado interno, outros estados e o exterior também. Eu tenho uma solução que você leva lá para o governador, que é muito simples. Você manda uns 4 gaúchos lá para o norte e deixa uma semana lá, porque o sudoeste goiano já está todo quase que saturado, né? Sempre tem espaço para crescimento, mas Bom, esse programa esse programa, a gente vê que tem esse fomento, esse incentivo para o crescimento, é importante, tá? Agora, é bom colocar também que essa linha que você falou, ela é para investimento. Então não é para o produtor que quer ficar lá com uma soja, feijão, milho guardado, eu vou pegar dinheiro para pagar a conta. É para ele construir alguma coisa, para ele... Sim, é para investimento e custeio também, ou seja, é para ele investir na sua produção. Ele tem que produzir, gerar riqueza, gerar emprego e desenvolver o Estado. E com isso ele desenvolve ele mesmo enquanto empreendedor rural, né? E tem nessa fatia alguma especificação para pecuária é mais, para agricultura é mais... Ou não? É distribuída de uma forma igualitária? Não há esse direcionamento. Claro que eu te passo que a grande maioria é para a agricultura e principalmente para aquisição de máquinas e equipamentos, mas houve também nos últimos 2 anos uma maior quantidade para silo, ou seja, investir em infraestrutura de silagem para poder ter armazenagem para o produtor ficar mais tranquilo para poder comercializar a sua produção. Hoje nós temos no estado de Goiás produzimos cerca de 24 milhões de toneladas de grãos, né? Nós temos uma capacidade estática de 14 milhões de toneladas, ou seja, quase metade aí, né? Mas a intenção do governo do estado é melhorar essa capacidade estática em todo o estado de Goiás, e aí nós vemos, o sul do estado tem que ter investimento? Com toda certeza, mas 85% dessa capacidade estática também está no sul do estado, na porção sul. Então, assim, é para ele produzir, é para matrizes, é para colocar energia fotovoltaica, é importante se dizer, é para ele poder fazer melhoramento genético animal, ou seja, desenvolver a agropecuária goiana para que a gente veja, Ronaldo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nossos índices melhorando, porque o resultado da política pública, às vezes ele não é percebido de 1 ano só, de 6 meses, ou no ano que vem, mas nós temos que pensar, isso o governador fala muito, nós temos que pensar em construir um estado para daqui a 3, 4, 5, 10 anos o estado ter índices, indicadores melhores.
Você está falando, o Lincoln Braga mandou lá, Nova Crixás hoje, para a próxima safra, já tem abertura de 50 mil hectares já. Então está tendo muita coisa, hein? Mas já está tendo esse reflexo, né, desse incentivo, embora safra também é isso, é um ano para... o produtor está acostumado, eu planto agora, depois o resultado, se eu tive ruim, se eu tive bom, eu vou recuperar o que foi ruim só no próximo ano. Já está acostumado a trabalhar mais a longo prazo mesmo. Ô Donovan, chegaram algumas perguntas para nós, eu não sei se cabe tocar no assunto, mas você está saindo muito bem em todas as questões. Então eu vou levantar um assunto que chegou diversas vezes, eu vou só reafirmar que essa live vai ficar gravada, então depois a gente vai estar mandando para a nossa carteira especificamente, mas vai subir para o YouTube e difundir da melhor forma que a gente puder. E aí chegou bastante para a gente alguns assuntos que, sobretudo na região sudoeste do Goiás, aconteceu muito, que foram aquelas fiscalizações de sonegamento. Então tinha produtor envolvido, tinha indústria envolvida, tinha comerciante envolvido. E o que a gente ouviu foi assim, um movimento, olha, tem que ser mais cercado, tem que ter mais intensificação na fiscalização, mas você pode falar um pouco, já é intensificada, ou então tem-se um projeto de aumentar isso? Como é que está a tratativa desses serviços sem notas, vou dizer assim? Olha, eu não tenho problema de falar isso não, sabe, Ronaldo? Porque é o seguinte, quando a gente fala, inclusive até essa é uma pauta parecida com o do meio ambiente, né? Se a gente pode, se não pode falar. E eu acho assim, a gente pode sempre falar, porque o lado do produtor rural, ele é correto. Vamos olhar o produtor rural geral. O produtor rural, pelo qual a gente briga, a gente defende o tempo inteiro, é um produtor rural correto, que faz tudo dentro da lei, dentro da legislação e quer fazer o bem. Então, assim, existe esse problema de sair produto sem nota? Sim, existe problema com feijão, a gente sabe. Existe problema com gado, a gente sabe. Milho, às vezes, também sai. Só que o governo do estado, ele é taxativo nisso. Não faz sentido que isso ocorra. Então, as fiscalizações, elas ocorrem por parte da Secretaria de Economia, por parte da Agrodefesa, para verificar se está tudo ok digamos, nessas rodas de fiscalização que tem ali. Algumas são fixas, outras se movem. Então, assim, é um pouco complicado pegar isso. Só que, assim, o governo do estado, ele tem que fiscalizar e ele vai continuar fiscalizando. Eu acho que com o aumento das novas tecnologias, com leitura de placa, OCR, GTA, tirando de forma mais prática, junto com a nota fiscal, linkando com o documento do caminhão, isso tudo vai fechar um cerco àquelas pessoas que fazem errado. E tem que se fechar. Quem está trabalhando certinho tem que ser premiado. A gente fala muito de cross-compliance, de conformidade. Porque o estado de Goiás, se está arrumando estradas, se está melhorando a capacidade, se está aumentando, atraindo investimento, está dando condição para o produtor investir cada dia mais, trazendo tecnologia, isso é resultado de impostos. O pagador de impostos que está do lado de lá, ele tem que sem receber o benefício. Então, aquele produtor, não vou nem falar produtor, aquele sonegador que faz de forma equivocada, ele realmente tem que ser punido, porque ele está prejudicando uma cadeia inteira, ele está prejudicando o produtor rural, está prejudicando, até o Kelson falou aqui, o reflexo do que acontece no campo vem para a cidade. Sim, se acontece algo errado na produção, prejudica a cidade também. Então, assim, somos taxativos em relação a fazer o que é correto. Essas fiscalizações, eu imagino que com o aumento da tecnologia, cada dia deve pegar mais gente para que as coisas aconteçam da melhor forma. A gente fala até de tributação. Os tributos são sempre falados, podia baixar e tal, mas isso tem que haver uma cadeia, um círculo virtuoso ali, onde as pessoas façam o correto para que o governo do estado consiga devolver o Goiás aos goianos, como o governador sempre fala, com qualidade. Então é um ciclo que tem que ser de lá para cá. O governo tem que ser transparente, fazer o que tem que ser feito para que o produtor rural também possa cumprir com as suas obrigações. Né? Você falou de bioinsumos, de produtos biológicos, produção sustentável. O governo do estado de Goiás foi pioneiro, viu, Ronaldo? Falar para todo mundo aí. O que acontece? O governo do estado de Goiás ele foi o primeiro a fazer uma legislação de bioinsumos no Brasil. O Brasil, a União fez uma lei de bioinsumos e o governo do estado saiu na frente aí do estado de Goiás, saiu na frente porque qual que é a intenção? Tornar o produtor cada dia mais sustentável, porque isso não é mais tendência, isso é realidade. Produzir sustentavelmente, ambientalmente correto, é o que o mundo pede, mas o que nós percebemos, Ronaldo, é fantástico.
Produzir sustentável é mais barato. Quanto mais sustentável, mais barato. Produzir dentro da sua propriedade, produtos biológicos. A nossa Embrapa Arroz e Feijão tem 20 mil cepas de fungos, bactérias, micro-organismos que podem ser utilizados para produção de produtos que dentro da propriedade podem ser vendidos a produtores rurais, que torna a produtividade dele mais alta, porque você vai ter uma fauna, uma flora mais equilibrada, vai ter um custo muito mais baixo, a gente ouve falar aí de 30%, 40% de custo mais baixo quando se utiliza bioinsumos. Então, o governo do estado tentando fomentar essas iniciativas para que o produtor rural tenha cada dia mais competitividade e o preço do alimento abaixe. Eu acho que essa é a missão de todo governante, né? Produzir alimento para que a segurança alimentar seja atingida, né? Segurança alimentar e nutricional. E para isso nós temos que produzir muito bem. E reduzir os custos, né? Sobretudo redução de custos. Bom, nesse movimento... Vi até vocês conversando, desculpa, eu vou falando muito. Falando de redução, quando falou assim, mas esse crédito otorgado, ele é para o consumidor ou ele é para o produtor? Quando você melhora a cadeia como um todo. Se você consegue dar um crédito otorgado para o produtor, você consegue fazer o produto final ficar mais barato. Então, são trâmites que são feitos para melhorar a cadeia e melhorar o serviço lá na ponta para a pessoa que está recebendo esse alimento. E que se pensar assim, a indústria tem alguns os seus benefícios, o comerciante tinha os seus créditos e faltava para o produtor esse poder de comercialização. Tirava um pouco dele também. Ele acaba que tinha que pôr na mão de um comerciante para vender lá para o Paraná, lá para São Paulo. Agora está encurtando isso, né? Ô Donovan, cara, obrigado. Eu quero te agradecer de público aqui outra coisa que eu não te falei, mas logo que a gente montou a Royal, uma das primeiras pessoas que mandou uma mensagem assim, olha, estou aqui para o que precisar, conta com a gente, e aquilo veio num momento muito necessário, porque a gente estava com aquela dúvida, vamos montar, não vamos montar, e aí veio os apoios, e o seu foi um que chegou logo no início. Então, obrigado mesmo por essa abertura. Muito obrigado por esse bate-papo. O tempo nosso está acabando, senão derruba a gente sem dizer o adeus. Nós passamos por diversos assuntos importantes, assuntos que vão mexer na estratégia, tanto do comprador como do vendedor. Então, eu vou estar passando depois o link, disponibilizando para o pessoal. Veja com calma, pausa os assuntos, depois a gente tenta colocar o que foi assunto de cada. Eu vou pedir depois para a gente tentar uma agenda para voltar nós três, com o deputado também, você de novo. Foi uma live muito conturbada, porque todo mundo teve problema de conexão. A gente entrou, eu entrei sozinho, logo caí. O deputado entrou lá no aeroporto, então vem barulho de aeroporto, você teve problema. E mesmo assim, nós tocamos aqui, seguimos e criamos um conteúdo muito rico. Então, muito obrigado mesmo pela sua disposição. Muito obrigado por esse bate-papo. E já estou pedindo para a gente ter outro, para você não ter como negar, porque agora tá de público aqui. E deixar você fazer suas considerações. Obrigado, Ronaldo. Eu vou puxar a sardinha um pouco para vocês aí. Eu parabenizei mesmo porque eu sou um fã do mercado, porque eu acho que a consultoria na parte da comercialização ela é de extrema importância, porque ela mitiga o risco do produtor rural. A produção rural é uma indústria a céu aberto. Então, a forma que ele tiver de mitigar o seu risco, melhor. A gente sabe que o produtor norte-americano já faz isso e faz isso com excelência, tanto que as liquidez da bolsa de mercadorias e futuros, digamos assim, deles lá, é totalmente líquida e ele consegue fazer contratos para 2, 3 anos, 4 anos para frente, coisa que a gente não consegue aqui. E isso é extremamente necessário. O produtor entender que às vezes ele tem que travar dólar, às vezes ele tem que travar, se não for bucha, a Bolsa Brasileira está melhorando bastante com essas questões, trazendo aí sacos, e se Deus quiser a gente chega em reais por saco para fazer nossos travamentos, ele fazer os barter, a troca que ele precisar, fazer venda de milho. Então assim, o próprio boi gordo, então eu sou entusiasta dessa questão, eu trabalhei com isso, até hoje trabalho um pouquinho de forma pessoal, porque eu gosto mesmo. Então parabéns para vocês, agradeço estar aqui hoje, estou à disposição de vocês, e o que precisar, ainda mais falar de mercado, sou apaixonado nisso tudo, e sucesso para vocês aí, para os seus clientes, tenho certeza que terão. Bom, obrigado, nós vamos usar essa abertura, você pode ter certeza, essa disponibilidade sua vai ser um perigo para você, que a gente vai bater muito papo ainda. E, bom, pessoal, muito obrigado quem esteve com a gente aqui. Para quem não estava no online, então vou falar com você também que não está no online, que está assistindo aqui no gravado. Qualquer um desses assuntos que você queira aprofundar, manda para a gente, comenta aqui no próprio Instagram. Os nossos contatos estão sempre aí nas redes sociais. Aqui no próprio Instagram tem contato nosso.
Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Fazer o agradecimento ao deputado, depois a gente manda para ele também, mas deixar aqui de público o agradecimento a ele por essa participação. Que pena que a gente não pôde ficar esse tempo todo discorrendo, que pena que o Instagram derruba a gente, que sempre tem muito o que falar. Donovan, muito obrigado mesmo e até uma próxima. Obrigado eu. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Um abraço.